Além de serem grandes destaques da Copa 2026, eles também ganham rios de dinheiro. Mas você já parou para pensar em quais têm as maiores fortunas? Neste vídeo, você vai descobrir quais são os jogadores mais ricos de cada seleção. Brasil. Na época em que jogava nas categorias de base do Santos, por exemplo, Neymar ganhava cerca de 10 mil reais por mês, um valor que cresceu muito, até chegar a quase 20 milhões de reais por temporada. Já no Barcelona, o salário de Neymar cresceu exponencialmente, chegando a receber em média 78 milhões de reais por ano apenas de salário base, e isso sem contar os bônus e patrocínios. Mas foi no Paris Saint-Germain que o craque brasileiro atingiu o auge de sua vida financeira, recebendo cerca de 275 milhões de reais apenas de salário. Deve ter sido difícil sair de lá, mas o contrato com o clube Al Hilal não ficou nada para trás, e sim muito à frente. Segundo o GE, o novo contrato do craque brasileiro será de aproximadamente 871 milhões de reais por temporada. Contudo, o valor do contrato pode ultrapassar esse número. Afinal, depende de acordos comerciais com o clube e patrocinadores. Lembrando que após uma grave fratura que poderia ter sido decisiva para que não voltasse ao AS Campos, o menino Ney voltou ao clube da Arábia Saudita no dia 12 de fevereiro de 2024. Somando esse enorme salário com os seus ganhos com publicidade, os rendimentos do atleta ficam ainda maiores. E não é à toa que em 2020 a Forbes estimou que Neymar recebeu cerca de 500 milhões de reais no ano, ficando entre os atletas mais bem pagos do mundo. Algumas fontes estimam que Neymar tenha a fortuna de 1 bilhão de reais. Canadá. Alphonso Boyle Davis nasceu em 2 de novembro de 1999, em Buduburam, Gana, em um campo de refugiados liberianos. Ainda criança, mudou-se para o Canadá, onde começou a desenvolver seu talento no futebol. Sua carreira profissional teve início no Vancouver Whitecaps, onde rapidamente se destacou pela velocidade impressionante e habilidade ofensiva. Seu desempenho chamou a atenção do futebol europeu, levando a sua transferência para o Bayern de Munique em 2018, em um acordo histórico para a Major League Soccer. No clube alemão, Davis evoluiu rapidamente e se transformou em um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Foi peça fundamental na conquista da Liga dos Campeões da UEFA na temporada 2019-2020, além de diversos títulos da Bundesliga. Sua capacidade de atuar ofensivamente, aliada à velocidade e disciplina tática, o colocou entre os jogadores mais valorizados da posição. Pela seleção do Canadá, Davis é o principal nome, sendo líder técnico e símbolo da nova geração que recolocou o país em uma Copa do Mundo após décadas. Financeiramente, acumulou um patrimônio estimado em cerca de milhões de dólares, resultado de salários no Bayern de Munique que gira em torno de 15 milhões de euros e contratos publicitários, consolidando uma base financeira sólida e em crescimento. Estados Unidos. Christian Mate Pulisic nasceu em 18 de setembro de 1998, em Hershey, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Filho de ex-jogadores de futebol, cresceu em um ambiente esportivo e rapidamente demonstrou talento acima da média. Ainda jovem, mudou-se para a Alemanha para integrar as categorias de base do Borussia Dortmund, onde fez sua estreia profissional em 2016, tornando-se um dos jogadores mais jovens a atuar pelo clube. No Dortmund, ganhou destaque pela habilidade, velocidade e capacidade de decisão, o que o levou a uma transferência de grande impacto para o Chelsea em 2019, por um valor superior a 70 milhões de dólares. No clube inglês, conquistou a Liga dos Campeões da UEFA na temporada 2020-2021, consolidando seu nome entre os principais jogadores norte-americanos da história. Posteriormente, transferiu-se para o Milan, na Itália, buscando novo protagonismo no futebol europeu. Pela seleção dos Estados Unidos, Pulisic tornou-se capitão e principal referência técnica, participando de competições como a Copa do Mundo e a Liga das Nações da CONCACAF. Fora de campo, seu sucesso esportivo se traduziu em ganhos expressivos, acumulando um patrimônio estimado em cerca de 62 milhões de dólares, resultado de salários elevados e contratos com grandes marcas globais. México. Edson Omar Álvares Velázquez nasceu em 24 de outubro de 1997, em Tlalnepantla, no México. Desde jovem, demonstrou grande disciplina e talento, iniciando sua carreira nas categorias de base do Clube América,
onde rapidamente evoluiu e se profissionalizou. No clube mexicano, destacou-se como volante e zagueiro, conquistando títulos nacionais e chamando atenção pelo seu estilo de jogo sólido e versátil. Seu desempenho o levou ao futebol europeu, ao se transferir para o Ajax da Holanda em 2019. No clube holandês, Álvares se consolidou como peça fundamental no meio-campo, destacando-se pela capacidade de marcação, leitura de jogo e liderança dentro de campo. Durante sua passagem, participou de campanhas importantes em competições europeias e conquistou títulos nacionais. Posteriormente, transferiu-se para o West Ham United, da Inglaterra, passando a atuar na Premier League, uma das ligas mais competitivas do mundo. No clube inglês, continuou demonstrando consistência e alto nível de desempenho. Pela seleção mexicana, Álvares é uma das principais referências, participando de competições internacionais e sendo peça-chave no sistema defensivo da equipe. Financeiramente, seus contratos na Europa garantem salários elevados, além de bônus por desempenho. Isso contribuiu para a construção de uma base financeira sólida, consolidando sua posição entre os jogadores mexicanos de destaque no cenário internacional. Curaçao. Tahith José Girigório Djorkaeff Chong nasceu em 4 de dezembro de 1999 em Willemstad, Curaçao, mas mudou-se ainda jovem para a Holanda, onde iniciou sua formação no futebol. Seu talento precoce o levou às categorias de base do Feyenoord, antes de se transferir para o Manchester United, na Inglaterra, ainda adolescente. Chong fez sua estreia profissional pelo Manchester United em 2019, sendo visto como uma promessa devido à sua velocidade, habilidade no 1 contra 1 e versatilidade no ataque. Apesar das expectativas, teve poucas oportunidades como titular e passou por empréstimos em clubes como Werder Bremen, Clube Bruges e Birmingham City, buscando ganhar experiência e ritmo competitivo. Posteriormente, consolidou sua carreira no futebol inglês ao assinar com o Luton Town, onde passou a ter mais regularidade e protagonismo. Sua evolução constante o mantém como um dos principais representantes de Curaçao no futebol europeu. Embora não esteja entre os jogadores mais ricos do mundo, Chong construiu uma base financeira estável, com contratos profissionais na Europa, acumulando ganhos relevantes ao longo da carreira, especialmente atuando em ligas competitivas como a Premier League e a Championship. Haiti. Jean Rickner Bellegarde nasceu em 27 de junho de 1998, em Colombes, na França, mas possui ascendência haitiana, representando o Haiti internacionalmente. Formado nas categorias de base do Lens, iniciou sua carreira profissional no futebol francês, onde começou a se destacar pela sua versatilidade no meio-campo, combinando marcação forte com boa capacidade de construção de jogo. Sua evolução chamou a atenção de clubes maiores, levando-o a atuar pelo Strasbourg, onde ganhou mais visibilidade na Ligue 1, enfrentando alguns dos principais times da Europa. Posteriormente, transferiu-se para o futebol inglês, passando a atuar no Wolverhampton, na Premier League, uma das ligas mais competitivas do mundo. Nesse ambiente, Bellegarde consolidou sua reputação como um meio-campista moderno, capaz de contribuir tanto defensivamente quanto ofensivamente. Embora ainda não seja uma superestrela global, seu crescimento constante fez com que seu valor de mercado atingisse cerca de 20,2 milhões de euros, refletindo sua importância dentro de campo. Seus ganhos salariais na Europa, somados a bônus e contratos profissionais, garantem uma base financeira sólida e em expansão, posicionando-o como um dos jogadores mais valiosos ligados ao Haiti na atualidade. Panamá. Adalberto Eliezer Carrasquilla Alcázar nasceu em 28 de novembro de 1998 na cidade do Panamá. Desde jovem, demonstrou grande habilidade no meio-campo, iniciando sua carreira profissional no Tauro Futebol Clube, um dos principais times do país. Seu talento rapidamente chamou atenção fora do Panamá, abrindo portas para o futebol internacional. Sua primeira experiência no exterior aconteceu na Espanha, atuando pelo Cartagena, onde ganhou experiência no futebol europeu e aprimorou seu estilo de jogo. Posteriormente, transferiu-se para o Houston Dynamo, dos Estados Unidos, na Major League Soccer, onde passou a ter maior visibilidade e protagonismo. No clube norte-americano, Carrasquilla se consolidou como peça-chave no meio-campo, destacando-se pela visão de jogo, controle de bola e capacidade de criação. Pela seleção do Panamá,
tornou-se um dos principais líderes técnicos, participando de competições importantes e sendo fundamental na renovação da equipe nacional. Sua consistência em campo elevou seu valor de mercado, tornando-o o jogador mais valorizado da seleção panamenha, além de garantir contratos sólidos no futebol internacional. Ao longo da carreira, seus ganhos vêm crescendo de forma significativa, impulsionados por salários na MLS e possíveis transferências, consolidando uma base financeira estável e promissora dentro do futebol profissional. Japão. Takefusa Kubo nasceu em 4 de junho de 2001, em Kawasaki, no Japão. Desde muito jovem, chamou atenção pelo talento técnico refinado, chegando a integrar as categorias de base do Barcelona ainda criança. Após um período de desenvolvimento no futebol espanhol, retornou ao Japão devido a questões administrativas, onde atuou pelo FC Tóquio e começou sua carreira profissional. Seu desempenho precoce o levou de volta à Europa, sendo contratado pelo Real Madrid em 2019. Apesar de não ter se firmado imediatamente no elenco principal, Kubo acumulou experiência em empréstimos por clubes como Mallorca, Vila Real e Getafe, onde aprimorou sua consistência e maturidade em campo. A consolidação veio com sua transferência para a Real Sociedad, onde passou a ser protagonista, destacando-se como um dos principais jogadores da equipe na La Liga. Sua habilidade no 1 contra 1, visão de jogo e capacidade de decisão o colocaram entre os atletas mais valorizados do continente asiático. Pela seleção japonesa, tornou-se peça fundamental, participando de competições internacionais e sendo visto como líder da nova geração. Seu valor de mercado atingiu cerca de 60 milhões de euros, refletindo seu desempenho e potencial. Com salários na elite europeia e contratos comerciais, Kubo construiu uma base financeira sólida e em constante crescimento. Uzbequistão. Eldor Azamat Ojli Shomurodov nasceu em 29 de junho de 1995, em Gizak, no Uzbequistão. Iniciou sua carreira profissional no Mashal Mubarek, antes de ganhar destaque no Bunyodkor, um dos principais clubes do país. Seu talento como atacante, marcado pela velocidade e capacidade de finalização, rapidamente chamou atenção fora de seu país natal. A transição para o futebol europeu aconteceu quando se transferiu para o Rostov, da Rússia, onde teve boas atuações na liga local e em competições continentais. Seu desempenho o levou a dar um salto maior na carreira ao assinar com o Genoa, da Itália, onde conseguiu se destacar na Série A, enfrentando algumas das defesas mais fortes do mundo. Posteriormente, foi contratado pela Roma, um dos clubes mais tradicionais do futebol italiano, ampliando ainda mais sua visibilidade internacional. Ao longo dos anos seguintes, também teve passagens por outros clubes europeus, consolidando sua experiência e mantendo regularidade em alto nível competitivo. Pela seleção do Uzbequistão, Shomurodov é a principal referência ofensiva, sendo frequentemente capitão e artilheiro da equipe. Seu valor de mercado gira em torno de 7 milhões de euros, refletindo sua importância dentro e fora de campo. Com contratos na Europa e ganhos consistentes ao longo da carreira, construiu uma base financeira sólida, tornando-se o líder financeiro de sua seleção. Coreia do Sul. Son Heung-min nasceu em 8 de julho de 1992, em Chungcheong, na Coreia do Sul. Filho de um ex-jogador de futebol, foi treinado desde cedo com disciplina rigorosa, o que moldou sua mentalidade competitiva. Iniciou sua trajetória profissional na Alemanha, atuando pelo Hamburgo, onde rapidamente chamou atenção pela velocidade, técnica e capacidade de finalização. Seu desempenho o levou ao Bayer Leverkusen, onde evoluiu ainda mais e se consolidou como um dos atacantes mais perigosos da Bundesliga. Em 2015, transferiu-se para o Tottenham Hotspur, da Inglaterra, em uma negociação milionária, marcando o início de sua fase mais vitoriosa. No clube londrino, tornou-se ídolo, acumulando gols, assistências e prêmios individuais, incluindo artilharias e presença constante entre os melhores da Premier League. Pela seleção da Coreia do Sul, Son é o principal líder técnico, participando de Copas do Mundo e competições continentais, além de conquistar os Jogos Asiáticos, o que lhe garantiu isenção do serviço militar obrigatório. Fora de campo, seu sucesso esportivo impulsionou ganhos expressivos, com salários elevados no futebol inglês e contratos publicitários globais. Seu patrimônio líquido é estimado em cerca de 100 milhões de dólares, colocando-o entre os atletas mais ricos da Ásia. Jordânia.
Musa Suleiman Al-Tamari nasceu em 10 de junho de 1997, em Amman, na Jordânia. Desde cedo, demonstrou habilidade acima da média, iniciando sua carreira profissional no Al Jazeera, um dos clubes mais tradicionais do país. Seu desempenho no futebol local rapidamente chamou atenção internacional, abrindo portas para sua transferência ao Apoel, do Chipre, onde ganhou maior visibilidade no cenário europeu. No futebol cipriota, destacou-se por sua velocidade, dribles e capacidade ofensiva, tornando-se um dos principais jogadores da equipe e conquistando títulos nacionais. Seu crescimento levou a um novo desafio no futebol belga, atuando pelo OH Leuven, onde continuou evoluindo e enfrentando ligas mais competitivas. Posteriormente, transferiu-se para o Montpellier, da França, passando a disputar a Ligue 1, uma das principais ligas da Europa. Nesse ambiente, Al-Tamari consolidou sua posição como atacante versátil, capaz de atuar pelas pontas e criar jogadas decisivas. Pela seleção da Jordânia, é o principal destaque técnico e uma peça fundamental, sendo decisivo em competições continentais e elevando o nível da equipe nacional. Sua transferência recente foi avaliada em cerca de 9,2 milhões de dólares, refletindo seu crescimento no futebol europeu. Com salários em ligas competitivas e contratos profissionais, construiu uma base financeira sólida e em ascensão. Austrália. Matthew David Ryan nasceu em 8 de abril de 1992, em Plumpton, na Austrália. Desde jovem demonstrou talento como goleiro, iniciando sua carreira profissional no Central Coast Mariners, onde rapidamente ganhou destaque no futebol australiano. Suas boas atuações o levaram ao futebol europeu, assinando com o Clube Bruges, da Bélgica, onde conquistou títulos e se consolidou como um goleiro confiável. Seu desempenho chamou a atenção de ligas maiores, levando-o à Premier League, onde atuou pelo Brighton. No clube inglês, Ryan viveu um dos períodos mais importantes de sua carreira, sendo titular por várias temporadas e enfrentando alguns dos melhores atacantes do mundo. Posteriormente, também teve passagens por clubes como Arsenal e Real Sociedade, ampliando ainda mais sua experiência no futebol de alto nível. Pela seleção australiana, tornou-se capitão e líder, participando de Copas do Mundo e torneios continentais, sendo peça fundamental na equipe nacional por muitos anos. Sua consistência e profissionalismo o transformaram em uma referência no gol. Ao longo da carreira, acumulou contratos importantes na Europa, com ganhos totais superiores a 12 milhões de dólares. Esses rendimentos, somados a bônus e acordos profissionais, garantiram uma base financeira sólida, colocando-o entre os jogadores mais bem-sucedidos da Austrália. Qatar. Akram Hassan Afif nasceu em 18 de novembro de 1996, em Doha, no Catar. Filho de ex-jogador, cresceu em um ambiente ligado ao futebol e rapidamente demonstrou grande habilidade técnica. Iniciou sua carreira profissional no Al Sadd, um dos principais clubes do país, onde começou a ganhar destaque ainda jovem. Seu talento o levou ao futebol europeu, passando por clubes como Vila Real, da Espanha, embora tenha encontrado maior protagonismo ao retornar ao Catar. No Al Sadd, consolidou-se como um dos principais jogadores do continente asiático, sendo decisivo em competições nacionais e continentais, incluindo a Liga dos Campeões da Ásia. O auge de sua carreira internacional veio com a seleção do Catar, especialmente na conquista da Copa da Ásia, onde foi um dos principais destaques, contribuindo com gols e assistências. Sua capacidade de criação, velocidade e inteligência tática o tornaram peça-chave no sucesso da equipe nacional. Em termos financeiros, Afif é considerado o jogador mais valioso do Catar, com valor de mercado estimado em cerca de 4,5 milhões de euros. Seus ganhos vêm principalmente de contratos com clubes locais de alto investimento e bônus por desempenho, garantindo uma base financeira sólida e estável ao longo de sua carreira. Arábia Saudita. Salem Mohammed Shafi Al-Dawsari nasceu em 19 de agosto de 1991, em Jeddah, na Arábia Saudita. Desde jovem, destacou-se pelo talento ofensivo e habilidade no 1 contra 1, iniciando sua carreira profissional no Al Hilal, um dos clubes mais poderosos do país. No clube, construiu praticamente toda a sua trajetória, tornando-se ídolo e acumulando diversos títulos nacionais e continentais. Ao longo dos anos, Al-Dawsari consolidou-se como um dos principais jogadores da Ásia, sendo peça-chave nas conquistas da Liga dos Campeões da Ásia pelo Al Hilal. Sua qualidade técnica, visão de jogo e capacidade de decidir partidas importantes o tornaram indispensável tanto no clube
quanto na seleção. Em 2018, teve uma breve experiência internacional ao ser emprestado ao Villarreal, da Espanha, ampliando sua vivência no futebol europeu. Pela seleção da Arábia Saudita, ganhou reconhecimento mundial ao marcar gols históricos em Copas do Mundo, incluindo um dos mais emblemáticos contra a Argentina em 2022. Esse momento elevou ainda mais seu status como ídolo nacional. Financeiramente, Al-Dawsari também se destaca, com salário anual estimado em cerca de 6,19 milhões de libras, além de bônus e contratos comerciais. Esses ganhos o colocam entre os jogadores mais bem pagos do futebol asiático, consolidando uma fortuna significativa ao longo de sua carreira. Nova Zelândia. Christopher Grant Wood nasceu em 7 de dezembro de 1991, em Auckland, na Nova Zelândia. Desde cedo demonstrou talento como atacante, iniciando sua carreira profissional no West Bromwich Albion, da Inglaterra. No entanto, foi através de diversos empréstimos a clubes ingleses que ganhou experiência e desenvolveu seu estilo de jogo, caracterizado pela presença diária e eficiência nas finalizações. Sua consolidação veio no futebol inglês, especialmente durante sua passagem pelo Burnley, onde se tornou um dos principais atacantes da equipe na Premier League, marcando gols importantes contra grandes clubes. Posteriormente, também atuou por equipes como Newcastle United e Nottingham Forest, mantendo presença constante na elite do futebol inglês. Pela seleção da Nova Zelândia, Chris Wood é o principal nome e capitão, sendo o maior artilheiro da história do país. Sua liderança e experiência internacional são fundamentais para o desenvolvimento da equipe nacional em competições globais. Ao longo de sua carreira, Wood protagonizou transferências que, somadas, ultrapassam 50 milhões de dólares neozelandeses, refletindo sua importância no mercado. Seus contratos na Premier League garantiram salários elevados, permitindo a construção de uma base financeira sólida e consolidando sua posição como um dos jogadores mais bem-sucedidos da Oceania. Iraque. Ali Al-Hamadi nasceu em 1º de março de 2002 em Maysan, no Iraque, mas mudou-se ainda jovem para a Inglaterra, onde iniciou sua formação no futebol. Desenvolveu-se nas categorias de base de clubes ingleses, adaptando-se ao estilo físico e competitivo do futebol britânico desde cedo. Sua carreira profissional começou a ganhar tração em equipes como o Swansea City e o AFC Wimbledon, onde se destacou como um artilheiro nato, combinando força física e presença diária. O grande salto veio com sua transferência para o Ipswich Town, onde fez história ao ajudar a equipe a conquistar o acesso à Premier League, tornando-se um dos raros jogadores de origem iraquiana a atingir a elite do futebol inglês. Essa ascensão meteórica o consolidou como a principal referência ofensiva da nova geração do Iraque. Pela seleção nacional, Al-Hamadi assumiu o protagonismo no ataque, sendo a esperança de gols para a Copa de 2026. Seu valor de mercado disparou após a chegada à primeira divisão inglesa, refletindo seu potencial de elite. Embora ainda jovem, o novo contrato na Premier League elevou seus ganhos a outro patamar, com salários e bônus de desempenho que o colocam como o jogador de maior valor de mercado e um dos mais bem remunerados da história do futebol iraquiano. Argentina. Lionel Andrés Messi nasceu em 24 de junho de 1987 em Rosário, na Argentina. Desde muito jovem, demonstrou um talento extraordinário, ingressando nas categorias de base do Barcelona após se mudar para a Espanha ainda criança. No clube catalão, construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol, conquistando múltiplos títulos da La Liga, Liga dos Campeões da UEFA e prêmios individuais, incluindo diversas bolas de ouro. Durante sua longa passagem pelo Barcelona, Messi quebrou recordes de gols, assistências e atuações memoráveis, tornando-se o maior ídolo da história do clube. Em 2021, transferiu-se para o Paris Saint-Germain, onde continuou acumulando títulos e mantendo alto nível de desempenho. Posteriormente, em 2023, assinou com o Inter Miami, levando sua influência para o futebol dos Estados Unidos e ampliando ainda mais seu impacto global. Pela seleção argentina, viveu momentos históricos ao conquistar a Copa América e, principalmente, a Copa do Mundo de 2022, coroando sua trajetória internacional. Financeiramente, Messi construiu um império ao longo dos anos, com salários milionários, bônus e contratos publicitários globais. Seu patrimônio líquido é estimado entre 850 milhões e 1 bilhão de dólares, colocando-o entre os atletas mais ricos da história. Lembrando que ele é um dos ainda em confirmação pela idade, mas seria icônico. Uruguai.
Darwin Gabriel Núñez Ribeiro nasceu em 24 de junho de 1999 em Artigas, no Uruguai. Sua infância foi marcada por dificuldades financeiras, o que torna sua trajetória ainda mais impressionante. Iniciou sua carreira nas categorias de base do Peñarol, um dos maiores clubes do país, onde se profissionalizou e começou a chamar atenção pelo seu potencial físico e ofensivo. Seu talento o levou ao futebol europeu ao assinar com o Almeria, da Espanha, onde teve grande desempenho e se destacou como artilheiro. Esse sucesso abriu portas para uma transferência ao Benfica, de Portugal, onde viveu uma fase decisiva na carreira, marcando muitos gols e se consolidando como um dos atacantes mais promissores da Europa. Em 2022, transferiu-se para o Liverpool, em uma negociação que ultrapassou valores muito elevados, reforçando seu status no futebol mundial. No clube inglês, passou a competir na elite da Premier League e em competições europeias de alto nível. Pela seleção uruguaia, Núñez é uma das principais peças ofensivas, participando de torneios importantes e assumindo protagonismo na renovação da equipe. Financeiramente, acumulou um patrimônio estimado em cerca de 40 milhões de dólares, fruto de salários elevados na Europa, bônus por desempenho e contratos profissionais, consolidando uma base financeira sólida e crescente. Equador. Moisés Isaac Caicedo Corozo nasceu em 2 de novembro de 2001 em Santo Domingo, no Equador. Criado em uma família humilde, desenvolveu sua paixão pelo futebol desde cedo, iniciando sua carreira profissional no Independiente del Valle, clube conhecido por revelar talentos. Foi ali que chamou a atenção internacional, especialmente após boas atuações em competições continentais. Seu desempenho o levou ao futebol europeu, sendo contratado pelo Brighton, da Inglaterra, onde inicialmente passou por um período de adaptação. Com o tempo, tornou-se peça fundamental no meio-campo da equipe, destacando-se pela marcação forte, qualidade no passe e inteligência tática. Sua evolução rápida o colocou entre os jovens mais promissores da Premier League. Em 2023, protagonizou uma das transferências mais caras da história da liga ao se transferir para o Chelsea, consolidando seu status como jogador de elite mundial. No clube londrino, passou a atuar em alto nível competitivo, enfrentando os melhores jogadores do mundo semanalmente. Pela seleção do Equador, Caicedo é uma das principais referências, participando de competições importantes como a Copa do Mundo e torneios continentais, sendo peça-chave no meio-campo. Financeiramente, destaca-se com um salário anual de cerca de 10,3 milhões de dólares no Chelsea, além de bônus e contratos profissionais, construindo uma base financeira sólida e crescente ao longo de sua carreira. Colômbia. James David Rodrigues Rubio nasceu em 12 de julho de 1991 em Cúcuta, na Colômbia. Desde cedo, demonstrou grande talento com a bola, iniciando sua carreira profissional no Envigado. Rapidamente ganhou destaque e se transferiu para o Banfield, da Argentina, onde continuou evoluindo e chamando a atenção do futebol europeu. Sua chegada à Europa aconteceu no Porto, de Portugal, onde conquistou títulos importantes e se destacou como um dos principais jogadores do elenco. Posteriormente, transferiu-se para o Mônaco, da França, mantendo alto nível de desempenho. O auge de sua carreira veio na Copa do Mundo de 2014, quando foi artilheiro do torneio, o que lhe rendeu uma transferência para o Real Madrid. No clube espanhol, viveu momentos de destaque, conquistando títulos importantes, incluindo a Liga dos Campeões da UEFA. Ao longo dos anos, também passou por clubes como o Bayern de Munique, Everton e outros, acumulando experiência nas principais ligas do mundo. Pela seleção colombiana, James sempre foi o principal protagonista, sendo referência técnica em competições internacionais e um dos maiores jogadores da história do país. Financeiramente, acumulou um patrimônio superior a 80 milhões de dólares, resultado de salários elevados em grandes clubes europeus, bônus e contratos publicitários com marcas globais, consolidando uma base financeira extremamente sólida. Paraguai. Miguel Ángel Almiron Rejala nasceu em 10 de fevereiro de 1994, em Asunción, no Paraguai. Iniciou sua carreira profissional no Cerro Porteño, um dos maiores clubes do país, onde rapidamente chamou atenção por sua velocidade, habilidade e capacidade de criação no meio-campo ofensivo. Seu desempenho o levou ao futebol argentino, atuando pelo Lanús, onde viveu uma fase vitoriosa e conquistou títulos importantes. Posteriormente, transferiu-se para o Atlanta United, dos Estados Unidos,
onde se tornou um dos principais jogadores da Major League Soccer. Sua passagem pelo clube foi marcante, sendo protagonista na conquista da liga e ganhando reconhecimento internacional. Esse destaque abriu portas para o futebol europeu, sendo contratado pelo Newcastle United, da Inglaterra, em uma transferência significativa. Na Premier League, Almiron consolidou-se como peça importante da equipe, destacando-se pela intensidade, movimentação e capacidade de contribuir ofensivamente com gols e assistências. Sua evolução constante o manteve como titular em uma das ligas mais competitivas do mundo. Pela seleção do Paraguai, é uma das principais referências técnicas, participando de competições internacionais e assumindo o papel de liderança dentro do elenco. Financeiramente, possui um salário anual de aproximadamente 5,1 milhões de euros, além de bônus e contratos profissionais, garantindo uma base financeira sólida construída ao longo de sua carreira internacional. Marrocos. Achraf Hakimi nasceu em 4 de novembro de 1998 em Madrid, na Espanha, filho de pais marroquinos. Desde cedo demonstrou talento para o futebol, ingressando nas categorias de base do Real Madrid, onde se desenvolveu como um lateral moderno, com forte presença ofensiva. Sua estreia profissional aconteceu pelo time principal do clube espanhol, mas foi durante seu período de empréstimo ao Borussia Dortmund que ganhou destaque internacional. No clube alemão, Hakimi impressionou pela velocidade, assistências e capacidade de marcar gols, consolidando-se como um dos melhores laterais do mundo. Seu desempenho o levou à Inter de Milão, onde foi peça fundamental na conquista do campeonato italiano, encerrando um longo jejum de títulos do clube. Posteriormente, transferiu-se para o Paris Saint-Germain, onde continuou atuando em alto nível ao lado de grandes estrelas do futebol mundial. Pela seleção de Marrocos, Hakimi é um dos principais líderes, tendo papel fundamental em campanhas históricas, como a grande atuação na Copa do Mundo de 2022, onde a equipe alcançou destaque global. Financeiramente, acumulou um patrimônio estimado em cerca de 40 milhões de dólares, resultado de salários elevados em grandes clubes europeus, bônus e contratos publicitários, consolidando uma base financeira sólida e crescente. Tunísia. Elis Joris Skiri nasceu em 10 de maio de 1995, em Lunel, na França, mas optou por defender a seleção da Tunísia, país de origem de sua família. Iniciou sua carreira profissional no Montpellier, onde se destacou como volante moderno, combinando forte marcação com qualidade na saída de bola. Seu desempenho consistente chamou atenção no futebol francês, abrindo portas para novos desafios. Posteriormente, transferiu-se para o Colônia, da Alemanha, onde viveu uma fase importante da carreira. Na Bundesliga, Skiri se consolidou como um dos principais jogadores do meio-campo da equipe, sendo reconhecido pela regularidade, capacidade de recuperação de bola e contribuição ofensiva com gols em momentos decisivos. Sua presença constante em alto nível o transformou em peça fundamental no elenco. Com a evolução contínua, seguiu atuando no futebol alemão, mantendo-se em uma das ligas mais competitivas do mundo e reforçando sua reputação como jogador confiável e eficiente. Pela seleção da Tunísia, Skiri é uma das principais referências, participando de Copas do Mundo e competições continentais, sendo peça-chave no equilíbrio do meio-campo da equipe nacional. Financeiramente, seus contratos na Bundesliga garantem salários competitivos, além de bônus por desempenho. Isso o posiciona como um dos principais ativos financeiros da seleção tunisiana, com uma base econômica sólida construída ao longo de sua carreira europeia. Egito. Mohamed Salah nasceu em 15 de junho de 1992 em Nagrig, no Egito. Desde jovem, demonstrou talento excepcional, iniciando sua carreira profissional no El Mokawloon, clube egípcio onde começou a chamar atenção pelo seu desempenho ofensivo. Seu destaque o levou ao futebol europeu, assinando com o Basel, da Suíça, onde conquistou títulos e ganhou visibilidade internacional. Posteriormente, transferiu-se para o Chelsea, da Inglaterra, mas teve poucas oportunidades, o que o levou a buscar espaço em outros clubes. Foi na Itália, atuando por Fiorentina e Roma, que Salah encontrou seu melhor futebol, destacando-se como um dos atacantes mais perigosos da Série A. Seu desempenho chamou a atenção do Liverpool, que o contratou em 2017. No clube inglês, Salah atingiu o auge da carreira, tornando-se um dos melhores jogadores do mundo. Conquistou títulos importantes, incluindo a Liga dos Campeões da UEFA e a Premier League,
além de diversos prêmios individuais e artilharias. Sua consistência o colocou entre os maiores ídolos da história recente do Liverpool. Pela seleção do Egito, é o principal nome, sendo referência técnica e líder dentro de campo em competições internacionais. Financeiramente, Salah acumulou um patrimônio estimado em cerca de 140 milhões de dólares, resultado de salários elevados na Premier League e contratos publicitários com grandes marcas globais, consolidando uma fortuna impressionante. Argélia. Riyad Karim Mahrez nasceu em 21 de fevereiro de 1991, em Sarcelles, na França. Filho de pais argelinos, iniciou sua carreira profissional no Le Havre, onde começou a desenvolver seu estilo de jogo baseado em dribles, criatividade e precisão nas finalizações. Seu talento chamou a atenção do Leicester City, da Inglaterra, onde viveria um dos capítulos mais marcantes da história do futebol. No clube inglês, Mahrez foi peça fundamental na conquista histórica da Premier League na temporada 2015-2016, sendo eleito o melhor jogador da competição. Seu desempenho extraordinário o colocou no cenário mundial, abrindo portas para uma transferência ao Manchester City, onde continuou acumulando títulos importantes, incluindo múltiplas Premier Leagues e a Liga dos Campeões da UEFA. Ao longo de sua passagem pelo Manchester City, consolidou-se como um dos melhores pontas do futebol mundial, destacando-se pela consistência e capacidade de decidir jogos importantes. Posteriormente, transferiu-se para o futebol da Arábia Saudita, ampliando ainda mais seus ganhos financeiros. Pela seleção da Argélia, Mahrez é um dos maiores ídolos, tendo sido protagonista na conquista da Copa Africana de Nações. Financeiramente, acumulou um patrimônio estimado em cerca de 85 milhões de dólares, resultado de salários elevados em grandes clubes europeus e contratos comerciais, consolidando uma fortuna significativa ao longo da carreira. Gana. Mohamed Kudus nasceu em 2 de agosto de 2000, em Accra, capital de Gana. Desde cedo demonstrou talento com a bola, iniciando sua formação em academias locais antes de se transferir para o futebol europeu ainda jovem. Seu primeiro grande passo foi no Nordsjælland, da Dinamarca, clube conhecido por desenvolver jovens talentos, onde rapidamente se destacou pela técnica, visão de jogo e capacidade de atuar em várias posições ofensivas. Seu desempenho chamou a atenção do Ajax, da Holanda, um dos principais clubes formadores da Europa. No time holandês, Kudus evoluiu significativamente, participando de competições como a Liga dos Campeões da UEFA e se consolidando como um dos jogadores mais promissores do elenco. Sua versatilidade, podendo atuar como meia ou atacante, aumentou ainda mais seu valor no mercado. Em seguida, transferiu-se para o futebol inglês, passando a atuar no West Ham e posteriormente sendo associado a grandes negociações, incluindo interesse de clubes de elite. Sua presença na Premier League reforçou seu status como jogador de alto nível. Pela seleção de Gana, Kudus é uma das principais estrelas, sendo decisivo em competições internacionais e representando a nova geração do país. Financeiramente, destaca-se com um salário anual de cerca de 7,8 milhões de libras, além de bônus e contratos comerciais, o que lhe garante uma base financeira sólida e crescente no cenário do futebol mundial. Cabo Verde. Logan Evans Costa nasceu em 1 de abril de 2001, em Saint-Denis, na França, mas possui ascendência cabo-verdiana, optando por representar Cabo Verde no cenário internacional. Iniciou sua formação no futebol francês, desenvolvendo-se em centros de treinamento reconhecidos, até chegar ao Toulouse, onde começou a ganhar espaço no time profissional. No clube francês, destacou-se como zagueiro pela sua força física, velocidade e capacidade de leitura de jogo, características fundamentais para atuar em alto nível na defesa. Seu desempenho consistente chamou atenção dentro da Ligue 1, uma das principais ligas da Europa, permitindo sua evolução constante e consolidando sua posição como titular. Com atuações seguras, Costa passou a ser visto como um dos defensores mais promissores ligados ao futebol africano, o que abriu portas para novos desafios. Posteriormente, transferiu-se para o Villarreal, da Espanha, ampliando sua presença no futebol europeu e passando a competir em um cenário ainda mais exigente. Pela seleção de Cabo Verde, tornou-se uma peça importante na defesa, contribuindo para o crescimento da equipe em competições continentais. Seu valor de mercado ultrapassa 20 milhões de euros, refletindo sua evolução e importância dentro de campo. Financeiramente, seus contratos na Europa garantem salários competitivos e bônus por desempenho, consolidando uma base financeira sólida e crescente, posicionando-o como um dos principais ativos do futebol cabo-verdiano. África do Sul.
Percy Musital nasceu em 13 de maio de 1994, em Witbank, na África do Sul. Desde jovem demonstrou grande talento ofensivo, iniciando sua carreira profissional no Mamelodi Sundowns, um dos clubes mais importantes do país. Foi nesse clube que ganhou destaque, contribuindo para conquistas importantes, incluindo a Liga dos Campeões da CAF, o principal torneio do continente africano. Seu desempenho chamou a atenção do futebol europeu, levando-o a ser contratado pelo Brighton, da Inglaterra. No entanto, enfrentou desafios com permissões de trabalho, o que resultou em empréstimos para clubes como Union Saint-Gilloise, da Bélgica, onde teve grande destaque e viveu uma de suas melhores fases, marcando gols e sendo protagonista. Ao longo da carreira, também acumulou experiências em outras equipes europeias, aprimorando seu estilo de jogo baseado em velocidade, dribles e capacidade de finalização. Posteriormente, retornou ao continente africano para atuar pelo Al Ahly, do Egito, um dos clubes mais vitoriosos da África, onde continuou conquistando títulos e mantendo alto nível de desempenho. Pela seleção da África do Sul, Percy Tau é uma das principais referências ofensivas, sendo peça-chave em competições continentais e na liderança do elenco. Financeiramente, acumulou um patrimônio estimado em cerca de 3 milhões de dólares, resultado de salários em clubes internacionais, bônus e contratos profissionais, garantindo uma base financeira estável ao longo de sua carreira. Costa do Marfim. Franck Yannick Kessié nasceu em 19 de dezembro de 1996, em Ouragarril, na Costa do Marfim. Desde jovem, destacou-se por sua força física e capacidade de atuar como meio-campista completo. Iniciou sua carreira profissional na Atalanta, da Itália, onde começou a ganhar notoriedade no futebol europeu. Seu desempenho o levou ao Milan, clube onde viveu uma das fases mais importantes de sua carreira. No time italiano, Kessié tornou-se peça fundamental no meio-campo, contribuindo tanto defensivamente quanto ofensivamente, além de ser líder dentro de campo. Durante sua passagem, ajudou o clube a conquistar o campeonato italiano, encerrando um longo período sem títulos. Posteriormente, transferiu-se para o Barcelona, ampliando sua experiência em um dos maiores clubes do mundo. Depois, seguiu para o futebol da Arábia Saudita, onde passou a atuar em um mercado em crescimento e com altos investimentos. Pela seleção da Costa do Marfim, Kessié é uma das principais referências, sendo decisivo em competições importantes e exercendo o papel de liderança no elenco. Financeiramente, destaca-se com um salário estimado em cerca de 11 milhões de euros anuais no futebol saudita, além de bônus e contratos comerciais. Esses ganhos contribuíram para a construção de uma base financeira sólida, consolidando sua posição entre os jogadores mais bem-sucedidos do país. Senegal. Sadio Mané nasceu em 10 de abril de 1992, em Bambali, no Senegal. Criado em uma região humilde, superou diversas dificuldades para seguir o sonho de se tornar jogador de futebol. Sua carreira profissional começou no Metz, da França, onde deu os primeiros passos no futebol europeu. Seu talento rapidamente chamou atenção, levando-o ao Red Bull Salzburg, da Áustria, onde se destacou com gols e atuações decisivas. Posteriormente, transferiu-se para a Premier League, atuando pelo Southampton, onde ganhou ainda mais visibilidade como um dos atacantes mais rápidos e eficientes da liga. O auge de sua carreira veio no Liverpool, onde formou um dos ataques mais temidos do mundo. No clube inglês, conquistou títulos importantes, incluindo a Liga dos Campeões da UEFA e a Premier League, além de diversos prêmios individuais. Depois, seguiu para o Bayern de Munique e posteriormente para o futebol da Arábia Saudita, ampliando sua presença global. Pela seleção do Senegal, Mané é o maior ídolo da história, sendo protagonista na conquista da Copa Africana de Nações e participando de Copas do Mundo. Financeiramente, acumulou um patrimônio estimado em cerca de 25 milhões de dólares, resultado de salários elevados, bônus e contratos publicitários, consolidando uma base financeira sólida ao longo dos anos. RD Congo Ioane Wissa nasceu em 3 de setembro de 1996, em Épinay-sur-Seine, na França, mas optou por representar a República Democrática do Congo no futebol internacional.
Iniciou sua carreira profissional no futebol francês, atuando por clubes como Angers e Clermont, onde começou a se destacar por sua velocidade, habilidade e capacidade de finalização. Seu crescimento chamou a atenção do Lorient, onde viveu uma fase importante da carreira, sendo decisivo em gols e participações ofensivas. Suas boas atuações o levaram à Premier League, ao assinar com o Brentford, da Inglaterra, onde passou a competir em uma das ligas mais exigentes do mundo. No clube inglês, o Issa consolidou-se como um atacante versátil, capaz de atuar em diferentes posições no setor ofensivo, contribuindo com gols importantes e desempenho consistente contra equipes de alto nível. Sua evolução constante reforçou sua reputação no futebol europeu. Pela seleção da República Democrática do Congo, tornou-se uma das principais referências ofensivas, participando de competições continentais e sendo peça importante na equipe nacional. Financeiramente, seus contratos na Premier League garantem salários elevados, além de bônus por desempenho. Isso lhe proporciona uma base financeira sólida, posicionando-o entre os jogadores mais bem remunerados de seu país e consolidando sua estabilidade econômica ao longo da carreira. Inglaterra. Raheem Shaquille Sterling nasceu em 8 de dezembro de 1994, em Kingston, na Jamaica, mas mudou-se ainda criança para a Inglaterra, onde foi criado e desenvolveu sua carreira no futebol. Iniciou sua formação nas categorias de base do Queen's Park Rangers, antes de se transferir para o Liverpool, onde fez sua estreia profissional ainda muito jovem. No Liverpool, destacou-se rapidamente como um dos jogadores mais promissores da Premier League, chamando atenção por sua velocidade e capacidade de desequilibrar partidas. Seu desempenho o levou a uma transferência para o Manchester City em 2015, onde viveu o auge de sua carreira. No clube, conquistou múltiplos títulos da Premier League e competições nacionais, tornando-se peça fundamental em uma das equipes mais dominantes do futebol inglês. Posteriormente, transferiu-se para o Chelsea, buscando novos desafios e continuidade em alto nível no futebol europeu. Ao longo dos anos, Sterling manteve sua relevância como um dos principais atacantes da Inglaterra. Pela seleção inglesa, foi presença constante em competições importantes, incluindo Eurocopas e Copas do Mundo, sendo protagonista em campanhas relevantes. Financeiramente, Sterling acumulou um patrimônio estimado em cerca de 120 milhões de dólares, resultado de salários elevados em grandes clubes, bônus e contratos publicitários com marcas globais, consolidando uma base financeira extremamente sólida. França. Kylian Mbappé. Lotin nasceu em 20 de dezembro de 1998, em Bondy, na França. Filho de um treinador de futebol e de uma ex-jogadora de handebol, cresceu em um ambiente esportivo que favoreceu seu desenvolvimento desde cedo. Iniciou sua carreira profissional no Mônaco, onde rapidamente chamou a atenção do mundo ao ser protagonista na conquista do campeonato francês e em campanhas marcantes na Liga dos Campeões da UEFA. Seu desempenho extraordinário o levou ao Paris Saint-Germain, inicialmente por empréstimo e depois em uma transferência definitiva milionária. No clube parisiense, Mbappé consolidou-se como um dos melhores jogadores do mundo, acumulando títulos nacionais, artilharias e atuações decisivas. Sua velocidade, técnica e capacidade de marcar gols em momentos importantes o colocaram entre a elite do futebol global. Em 2024, transferiu-se para o Real Madrid, dando mais um passo gigantesco em sua carreira e reforçando seu status como superestrela mundial. Pela seleção francesa, Mbappé já entrou para a história ao conquistar a Copa do Mundo de 2018, sendo protagonista mesmo muito jovem, além de participar de outras campanhas importantes em competições internacionais. Financeiramente, acumulou um patrimônio estimado em cerca de 250 milhões de dólares, resultado de salários altíssimos, bônus e contratos publicitários com grandes marcas globais, tornando-se um dos atletas mais bem pagos do mundo. Croácia. Luka Modric nasceu em 9 de setembro de 1985, em Zadar, na Croácia. Sua infância foi marcada por dificuldades durante a guerra nos Balcãs, o que torna sua trajetória ainda mais inspiradora. Iniciou sua carreira profissional no Dinamo Zagreb, onde rapidamente se destacou como um meio-campista talentoso, com excelente controle de bola e visão de jogo.
Seu desempenho o levou ao futebol inglês, assinando com o Tottenham, onde ganhou notoriedade na Premier League como um dos melhores jogadores da posição. Em 2012, transferiu-se para o Real Madrid, clube onde alcançou o auge de sua carreira. No time espanhol, Modric tornou-se peça fundamental em uma era histórica, conquistando múltiplos títulos da Liga dos Campeões da UEFA e diversos campeonatos nacionais. Em 2018, atingiu o ponto mais alto de sua carreira individual ao conquistar a Bola de Ouro, quebrando a hegemonia de outros grandes nomes do futebol mundial. Pela seleção croata, foi líder e capitão em campanhas históricas, incluindo o vice-campeonato da Copa do Mundo de 2018. Sua liderança e qualidade técnica o transformaram em um dos maiores jogadores da história de seu país. Financeiramente, acumulou um patrimônio estimado em cerca de 75 milhões de dólares, resultado de salários elevados ao longo de sua carreira, bônus e contratos comerciais, consolidando uma base financeira extremamente sólida. Portugal. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nasceu em 5 de fevereiro de 1985, em Funchal, na Ilha da Madeira, Portugal. Desde jovem, demonstrou talento excepcional, iniciando sua carreira nas categorias de base do Sporting, onde rapidamente chamou a atenção do futebol europeu. Sua grande oportunidade veio ao se transferir para o Manchester United, onde se transformou em um dos melhores jogadores do mundo, conquistando títulos importantes e sua primeira Bola de Ouro. Em 2009, protagonizou uma transferência histórica para o Real Madrid, onde viveu o auge de sua carreira. No clube espanhol, tornou-se o maior artilheiro da história, conquistando múltiplas ligas dos campeões da UEFA e quebrando inúmeros recordes. Posteriormente, transferiu-se para a Juventus, onde continuou acumulando títulos e mantendo alto nível de desempenho. Após retornar ao Manchester United, seguiu sua carreira no futebol da Arábia Saudita, ampliando ainda mais sua influência global. Pela seleção de Portugal, conquistou títulos históricos, incluindo a Eurocopa e a Liga das Nações, consolidando-se como o maior jogador da história do país. Financeiramente, Cristiano Ronaldo construiu um verdadeiro império, com salários astronômicos, bônus e inúmeros contratos publicitários. Seu patrimônio é estimado em cerca de 1 bilhão e 400 milhões de dólares, tornando-o o jogador mais rico do futebol mundial. A participação ou não do CR7 é uma dúvida, mas todos torcem para que ele esteja presente. Noruega. Erling Braut Haaland nasceu em 21 de julho de 2000, em Leeds, na Inglaterra, mas representa a Noruega, país de origem de sua família. Filho de um ex-jogador profissional, cresceu em um ambiente ligado ao futebol, o que influenciou diretamente seu desenvolvimento. Iniciou sua carreira no Bryne, na Noruega, antes de se transferir para o Molde, onde começou a chamar atenção pelo seu impressionante desempenho como atacante. Seu talento o levou ao Red Bull Salzburg, da Áustria, onde ganhou destaque internacional ao marcar muitos gols, inclusive na Liga dos Campeões da UEFA. Esse desempenho despertou o interesse de grandes clubes europeus, resultando em sua transferência para o Borussia Dortmund, onde se consolidou como um dos atacantes mais letais do mundo. Em 2022, transferiu-se para o Manchester City, onde atingiu um novo patamar, quebrando recordes de gols na Premier League e sendo peça fundamental em conquistas importantes, incluindo a Liga dos Campeões da UEFA. Sua capacidade física, posicionamento e finalização o colocaram entre os melhores jogadores da atualidade. Pela seleção da Noruega, é a principal estrela e referência ofensiva, sendo responsável por grande parte dos gols da equipe. Financeiramente, Haaland já acumula um patrimônio estimado em cerca de 80 milhões de dólares, resultado de salários elevados no futebol inglês, bônus e contratos publicitários com grandes marcas, consolidando uma base financeira extremamente sólida em ascensão. Holanda. Virgil van Dijk nasceu em 8 de julho de 1991 em Breda, na Holanda. Desde jovem, demonstrou potencial no futebol, iniciando sua carreira profissional no Groningen. Seu talento como zagueiro começou a se destacar pela combinação de força, posicionamento e qualidade na saída de bola.
Posteriormente, transferiu-se para o Celtic, da Escócia, onde conquistou títulos e ganhou visibilidade no cenário europeu. Seu desempenho chamou a atenção da Premier League, levando-o ao Southampton, onde se consolidou como um dos melhores defensores da liga. Em 2018, realizou uma transferência histórica para o Liverpool, tornando-se um dos zagueiros mais caros da época. No clube inglês, atingiu o auge de sua carreira, sendo peça fundamental na conquista da Liga dos Campeões da UEFA e da Premier League. Sua liderança dentro de campo o transformou em capitão e referência da equipe. Pela seleção da Holanda, Van Dijk é o principal líder defensivo, participando de competições internacionais e sendo peça-chave na organização da equipe. Financeiramente, destaca-se com um salário anual de cerca de 18,2 milhões de libras no Liverpool, além de bônus e contratos comerciais. Esses ganhos consolidaram uma base financeira extremamente sólida, colocando-o entre os defensores mais bem pagos do mundo. Alemanha. Jamal Musiala nasceu em 26 de fevereiro de 2003, em Stuttgart, na Alemanha, mas também possui nacionalidade inglesa, tendo passado parte da infância na Inglaterra. Iniciou sua formação nas categorias de base do Chelsea, antes de se transferir para o Bayern de Munique, onde deu continuidade ao seu desenvolvimento como um dos jovens mais promissores do futebol europeu. Sua estreia profissional aconteceu ainda muito jovem pelo Bayern, rapidamente chamando atenção pela habilidade, controle de bola e capacidade de atuar em diferentes posições ofensivas. Com o passar das temporadas, Musiala se consolidou como peça fundamental no elenco do clube alemão, participando de conquistas da Bundesliga e se destacando em competições como a Liga dos Campeões da UEFA. Sua evolução técnica e inteligência em campo o colocaram entre os principais talentos de sua geração, sendo frequentemente decisivo em jogos importantes. Pela seleção da Alemanha, optou por representar o país de nascimento, tornando-se presença constante em competições internacionais e sendo visto como um dos pilares do futuro da equipe nacional. Financeiramente, Musiala já acumula ganhos significativos, com salários elevados no Bayern de Munique e contratos comerciais em crescimento. Seu valor de mercado ultrapassa dezenas de milhões de euros, refletindo seu talento e potencial, além de indicar uma trajetória financeira extremamente promissora. Suíça. Granit Xhaka nasceu em 27 de setembro de 1992, em Basel, na Suíça. Filho de imigrantes kosovares, cresceu em um ambiente familiar marcado pela disciplina, o que contribuiu para sua forte personalidade dentro de campo. Iniciou sua carreira profissional no Basel, onde rapidamente se destacou e conquistou títulos nacionais ainda jovem. Seu talento o levou ao Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, onde evoluiu como meio-campista, destacando-se pela liderança, qualidade no passe e forte presença defensiva. Posteriormente, transferiu-se para o Arsenal, da Inglaterra, onde viveu uma longa passagem, tornando-se capitão da equipe e participando de conquistas importantes, além de enfrentar momentos de pressão que testaram sua resiliência. Em seguida, retornou ao futebol alemão para atuar no Bayer Leverkusen, onde voltou a apresentar alto nível de desempenho, sendo peça fundamental no meio-campo e um dos líderes do elenco. Pela seleção suíça, Xhaka é capitão e principal referência, participando de diversas Eurocopas e Copas do Mundo, sendo peça-chave na organização da equipe. Financeiramente, ao longo da carreira, acumulou ganhos elevados com salários na Premier League e Bundesliga, além de bônus e contratos profissionais, consolidando uma base financeira sólida e consistente dentro do futebol europeu. Áustria. David Olatucumbo Alaba nasceu em 24 de junho de 1992, em Viena, na Áustria. Filho de pai nigeriano e mãe filipina, cresceu em um ambiente multicultural que influenciou sua formação. Iniciou sua carreira nas categorias de base do Áustria Viena, mas rapidamente chamou a atenção do Bayern de Munique, clube pelo qual se profissionalizou e se tornou um dos jogadores mais importantes de sua geração. No Bayern, Alaba construiu uma trajetória histórica, atuando como lateral esquerdo, zagueiro e meio-campista. Conquistou inúmeros títulos, incluindo várias edições da Bundesliga e da Liga dos Campeões da UEFA, sendo peça fundamental em uma das eras mais dominantes do clube alemão.
Sua inteligência tática e qualidade técnica o destacaram no cenário mundial. Em 2021, transferiu-se para o Real Madrid, onde continuou atuando em alto nível e ampliando sua lista de conquistas, incluindo títulos importantes no futebol espanhol e europeu. Pela seleção da Áustria, Alaba é capitão e principal referência, sendo líder dentro e fora de campo em competições internacionais. Financeiramente, destaca-se com um salário anual de cerca de 22,5 milhões de euros no Real Madrid, além de bônus e contratos comerciais. Esses ganhos contribuíram para a construção de uma base financeira extremamente sólida ao longo de sua carreira. Bélgica. Kevin De Bruyne nasceu em 28 de junho de 1991, em Drongen, na Bélgica. Desde jovem demonstrou grande talento, iniciando sua carreira profissional no Genk, onde se destacou e conquistou o campeonato belga. Seu desempenho chamou a atenção do futebol europeu, levando-o ao Chelsea, da Inglaterra, embora tenha tido poucas oportunidades inicialmente. Buscando mais espaço, transferiu-se para o Wolfsburg, da Alemanha, onde viveu uma fase decisiva na carreira, sendo eleito o futebolista do ano na Alemanha. Sua performance o colocou novamente no radar da Premier League, resultando em sua contratação pelo Manchester City em 2015. Impressionante! No clube inglês, De Bruyne atingiu o auge, tornando-se peça fundamental em uma das equipes mais dominantes da Europa. Conquistou múltiplos títulos da Premier League e a Liga dos Campeões da UEFA, sendo reconhecido mundialmente por sua capacidade de criar jogadas e decidir partidas importantes. Pela seleção belga, é uma das principais referências, participando de Copas do Mundo e Eurocopas, sendo líder técnico de uma geração histórica do país. Financeiramente, De Bruyne está entre os jogadores mais bem pagos da Premier League, com salários elevados, bônus e contratos publicitários. Esses ganhos permitiram a construção de uma base financeira extremamente sólida ao longo de sua carreira. Espanha. Lamine Yamal Nazaoui Ebana nasceu em 13 de julho de 2007, em Esplugues de Llobregat, na Espanha. Formado nas categorias de base do Barcelona, La Masia, rapidamente chamou a atenção por seu talento excepcional, sendo considerado uma das maiores promessas já reveladas pelo clube nos últimos anos. Sua habilidade no 1 contra 1, visão de jogo e personalidade dentro de campo impressionaram desde muito jovem. Ainda adolescente, fez sua estreia pelo time principal do Barcelona, tornando-se um dos jogadores mais jovens da história do clube a atuar em competições oficiais. Com atuações consistentes, passou a ganhar cada vez mais espaço, sendo utilizado em jogos importantes tanto no Campeonato Espanhol quanto em competições europeias. Sua evolução rápida o colocou como peça relevante no elenco principal. Pela seleção da Espanha, também entrou para a história ao se tornar um dos jogadores mais jovens a vestir a camisa da equipe principal, participando de competições internacionais e sendo visto como um dos pilares da nova geração do país. Financeiramente, mesmo no início da carreira, Yamal já pode possuir um patrimônio estimado em alguns milhões de dólares, além de contar com uma cláusula de rescisão avaliada em 1 bilhão de euros. Seus ganhos incluem salários no Barcelona e contratos iniciais de patrocínio, indicando um crescimento financeiro acelerado nos próximos anos. Escócia. Andrew Henry Robertson nasceu em 11 de março de 1994 em Glasgow, na Escócia. Sua trajetória no futebol é marcada pela superação, já que foi dispensado ainda jovem pelo Celtic e precisou recomeçar em clubes menores. Iniciou sua carreira profissional no Queen's Park, onde começou a chamar atenção pelo seu desempenho consistente como lateral esquerdo. Seu crescimento o levou ao Dundee United e, posteriormente, ao Hull City, onde teve sua primeira experiência na Premier League. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo clube, Robertson se destacou individualmente, o que abriu portas para um dos maiores passos de sua carreira. Em 2017, transferiu-se para o Liverpool, onde alcançou o auge. No clube inglês, tornou-se peça fundamental em uma das equipes mais fortes da Europa, conquistando títulos importantes como a Liga dos Campeões da UEFA e a Premier League. Sua intensidade, capacidade ofensiva e liderança o transformaram em um dos melhores laterais do mundo.
Pela seleção da Escócia, é capitão e principal referência, liderando a equipe em competições internacionais e sendo símbolo da nova fase do futebol escocês. Financeiramente, Robertson acumulou um patrimônio estimado em cerca de 25 milhões de libras, resultado de salários elevados no Liverpool, bônus por conquistas e contratos comerciais, consolidando uma base financeira sólida ao longo de sua carreira. Turquia. Hakan Çalhanoğlu nasceu em 8 de fevereiro de 1994 em Mannheim, na Alemanha, filho de pais turcos. Desde cedo, demonstrou talento no futebol, iniciando sua carreira profissional no Karlsruher, onde se destacou pela qualidade técnica e principalmente pela precisão em cobranças de falta, característica que se tornaria sua marca registrada. Seu desempenho chamou a atenção de clubes maiores, levando-o ao Hamburgo e posteriormente ao Bayer Leverkusen, onde se consolidou como um dos melhores meio-campistas ofensivos da Bundesliga. Sua capacidade de criar jogadas e marcar gols importantes o colocou em evidência no cenário europeu. Em seguida, transferiu-se para o Milan, da Itália, onde atuou por várias temporadas, sendo peça importante no meio-campo da equipe. Posteriormente, assinou com a Inter de Milão, onde atingiu um novo nível de desempenho, tornando-se um dos líderes do elenco e conquistando títulos importantes no futebol italiano. Pela seleção da Turquia, Çalhanoğlu é capitão e principal referência técnica, participando de competições internacionais e sendo responsável pela organização ofensiva da equipe. Financeiramente, destaca-se com um salário anual de cerca de 11,1 milhões de euros na Inter de Milão, além de bônus e contratos comerciais. Esses ganhos consolidaram uma base financeira extremamente sólida ao longo de sua carreira europeia. República Tcheca. Tomáš Souček nasceu em 27 de fevereiro de 1995, em Havlíčkův Brod, na República Tcheca. Iniciou sua carreira profissional no Slavia Praga, onde se desenvolveu como meio-campista e rapidamente se destacou pela sua presença física, capacidade de marcação e eficiência ofensiva, especialmente em bolas aéreas. No clube tcheco, conquistou títulos nacionais e ganhou visibilidade no cenário europeu. Seu desempenho chamou a atenção do futebol inglês, levando-o ao West Ham United, inicialmente por empréstimo e posteriormente em definitivo. Na Premier League, Souček se consolidou como peça fundamental da equipe, sendo um dos jogadores mais consistentes do meio-campo. Sua capacidade de contribuir tanto defensivamente quanto ofensivamente o tornou um dos pilares do time, além de frequentemente marcar gols importantes. Ao longo de sua passagem pelo clube inglês, também participou de campanhas relevantes em competições europeias, aumentando ainda mais sua experiência em alto nível. Sua liderança em campo o levou a assumir papel de destaque no elenco. Pela seleção da República Tcheca, Souček é capitão e principal referência, sendo peça-chave em competições internacionais e responsável por liderar a equipe dentro de campo. Financeiramente, seus contratos na Premier League garantem salários elevados, além de bônus por desempenho. Isso contribuiu para a construção de uma base financeira sólida, posicionando-o como um dos jogadores mais bem-sucedidos de seu país na atualidade. Suécia. Alexander Isak nasceu em 21 de setembro de 1999, em Solna, na Suécia. Filho de imigrantes eritreus, cresceu com forte disciplina, o que contribuiu para sua evolução no futebol. Iniciou sua carreira profissional no AIK, onde rapidamente chamou atenção por sua altura, velocidade e habilidade com a bola, sendo considerado uma das maiores promessas do país. Seu talento o levou ao Borussia Dortmund, da Alemanha, ainda muito jovem. Apesar das expectativas, encontrou dificuldades para se firmar e acabou buscando mais oportunidades em outros clubes. Foi na Real Sociedade, da Espanha, que viveu uma fase decisiva, tornando-se um dos principais atacantes da La Liga,
com atuações consistentes e muitos gols importantes. Seu desempenho o levou a uma transferência de grande impacto para o Newcastle United da Inglaterra, envolvendo valores extremamente elevados. Na Premier League, passou a competir em altíssimo nível, enfrentando algumas das melhores defesas do mundo e mantendo regularidade como atacante decisivo. Pela seleção da Suécia, Isak é a principal referência ofensiva, sendo peça-chave em competições internacionais e símbolo da nova geração do país. Financeiramente, sua transferência foi associada a valores próximos de 60 milhões de libras, além de salários elevados na Inglaterra. Esses ganhos contribuíram para a construção de uma base financeira sólida e em constante crescimento ao longo de sua carreira. Bósnia e Herzegovina. Edin Džeko nasceu em 17 de março de 1986, em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. Sua infância foi marcada pelas dificuldades da guerra nos Balcãs, o que torna sua trajetória ainda mais impressionante. Iniciou sua carreira profissional no Željezničar, antes de ganhar destaque no Teplice, da República Tcheca, onde começou a chamar a atenção do futebol europeu. Seu grande salto aconteceu no Wolfsburg, da Alemanha, onde se tornou um dos principais atacantes da Bundesliga, sendo peça fundamental na conquista do campeonato alemão. Seu desempenho o levou ao Manchester City, onde viveu uma fase vitoriosa, conquistando títulos importantes, incluindo a Premier League, e participando de momentos históricos do clube. Posteriormente, transferiu-se para Roma, da Itália, onde manteve alto nível de desempenho e se consolidou como um dos principais atacantes da Série A. Em seguida, também atuou pela Inter de Milão, continuando a competir em alto nível mesmo em fases mais avançadas da carreira. Pela seleção da Bósnia e Herzegovina, Džeko é o maior ídolo e artilheiro da história, sendo líder dentro e fora de campo em competições internacionais. Financeiramente, ao longo de sua carreira, acumulou ganhos elevados com salários em grandes clubes europeus, bônus e contratos profissionais, construindo uma base financeira sólida após anos atuando na elite do futebol mundial. Bom, sorte e sucesso para eles! E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.